Boa tarde, amigos da JPTV. Nós estamos iniciando hoje aqui com uma satisfação, devo confessar, muito particular, ao lado aqui desse talento chamado Valmir Ayrton de Oliveira, filho ali da falda, da fronteira de triunfo com Montenegro, isso, né? Mas montenegrino, diria, por adoção. É, né? Verdade. Pessoa para lá de conhecida aqui, mas hoje nós não vamos falar do currículo dele na política, na advocacia. Nós estamos aqui para falar de uma das artes mais lindas que esse chão conhece, que é a poesia, que é a pajada, que é a declamação, né, Valmir? É verdade. Então, eu te pediria que explicasse em primeira instância como é que tu adquiriste gosto pela poesia, como é que isso acabou entrando e te levou a ser um dos maiores declamadores de toda a região. João Batista, assim, ó, eu nasci no Porto Batista, né? E aos 3 anos de idade, meus pais se mudaram para o lugar denominado Rincão de Espinheira, hoje é onde é o 3º polo petroquímico. E lá o meu pai tinha um armazém de secos e molhados, que chamava de bodega, né? Uma bodega, bolicho, bodega, mas mais armazém de secos e molhados. E a minha mãe era professora municipal. Então lá tinha o bolicho do meu pai, do lado da escolinha, onde eu comecei a estudar, que a minha mãe era professora. E do lado tinha um açougue para sextas-feiras de tarde, que era o açougue que o Valdemar carneava. Valdemar Vargas é um cidadão da região que toda sexta de tarde carneava uma res e vendia para aquele pessoal do lugarejo, a cavalo, retalhava, vinha a pé e repartia ali e levava. Era o consumo de carne que o pessoal usava naquele sistema daquela época, né? E eu, então, aos 12 anos de idade, minha mãe professora, eu tirei o primário lá. Aos 12 anos, 12 para 13 anos, ela me mandou para o ginásio São João Batista para fazer o exame de admissão ao ginásio, né? E me mandou eu parar em casa de uma tia minha, que era ali perto hoje onde é o CTG, na Bento Gonçalves, e que eu fosse me colocar de semi-interno no São João Batista. Eu passava de dia lá, eu chegava lá de manhã, almoçava no colégio, jogava bola à tarde, fazia festa e de noite ia pousar na casa da tia. Mas aí, o seguinte, quando eu estava já na primeira série, segunda série, eu não lembro bem, tinha o irmão Paulo, que era dava latim, português, tá? Muito assim, duro nas posições. E eu gostava de me reunir ali perto do colégio da minha tia, tinha o Campo da Velha Queijada, aonde estava lá o Lazier Martins, o Lupe Martins, o Labair, irmão dele, que eles moravam vizinho ali da minha tia. E nós íamos para lá jogar futebol. E eu gostava, porque eu vim lá do interior, né? Cheguei na cidade, encontrei ali, não tinha aquela gurizada espontânea, assim, gostar de futebol lá, o pessoal gostava mais de andar a cavalo, né? De tropear os bichos por lá. Vamos dizer, outros tipos de esporte. Outros tipos de esporte. E aqui na cidade eu me agradei daquele futebolzinho, as gurias iam para ali aplaudir as vizinhas, né? Já, né? Querendo já namorar as guriazinhas ali, né? Então ali começava. Mas deixa lá com um daqueles eventos ali de futebol, e aí nós botávamos as goleiras ali, pulávamos, tinha uma cerquinha, nós passávamos assim, botávamos as goleiras. E aí a dona Queijada lá, ela lá não queria que tinha um cidadão lá que cuidava lá e vinha com os cachorros e nos espantava de lá. Desmanchava as goleiras, nós ia lá e fazia as goleiras de novo, nós queríamos jogar futebol. Bom, assim ó, mas numa daquelas, rapaz, esqueci de fazer o tempo. E chegou no outro dia, o irmão cobrava o tempo, passava recolhendo os cadernos, quando chegou na minha vez, eu disse, irmão Paulo, eu ontem brinquei, joguei futebol com a turma e esqueci de fazer. E não fiz. Bom, então eu vou te dar um castigo, tá? Tinha uma revista do colégio lá, se eu não me engano, o nome era Ideal, onde tinha uma poesia do Glauco Saraiva, o Chimarrão. E era 4 estrofes, meu bem. Se tu decora isso aqui, amanhã de manhã vem, é o teu castigo. Aí eu fui para casa, né? Casualmente aquele dia minha mãe estava aí, eu cheguei e falei para minha mãe, e a minha mãe tinha que assinar na carteira dizendo que eu tinha, né? Tivesse o azar. O azar. Eu digo, assinou, aí eu falei, mãe, eu tomei um castigo, e a minha mãe gostava de poesia. Ela apreciava, ela disse, mãe, como é que eu faço? Ó, minha filha, eu vou te dar umas dicas aqui, né? E me deu. Vai na frente do espelho, olha, tem que ter a mímica, tem que ter a situação, expressão da face e tal, me mostrou como é que se dizia. E eu ali comecei a tentar já fazer bem o castigo, cumprir a minha missão. E decorei a poesia, de um dia para o outro, não era fácil também decorar. Cheguei lá, de manhã no colégio, a primeira coisa, a Ave Maria se rezar, né? E depois da Ave Maria, o castigo do Valmir. Vamos ver,
Maurício Machado. Mas na frente de todo mundo? Na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo. A turma ali, e já quando me anunciaram para dizer uma poesia, todo mundo já aplaudiu. A gurizada ali me aplaudiu. Sabia que eu estava de castigo, tinha que me incentivar, né? Incentivar. E eu lasquei-lhe, né? Eu me lembro ainda do primeiro verso, que eu até posso dizer assim para ti, que poucas vezes disse ela no castigo, depois não disse, porque é uma poesia muito curta, né? Amargo, doce que eu sorvo, num beijo em lábios de prata. Tens o perfume da mata molhada pelo sereno, a cuia seio moreno que passa de mão em mão. Traduz no meu chimarrão, na sua simplicidade, a velha hospitalidade da gente do meu rincão. Isso aí é do poeta que fez essa poesia muito bem, o Glauco Saraiva. Glauco Saraiva. É. E aí, quando tu apresentaste... Não, aí quando eu apresentei, a gurizada aplaudiu de pé. Ah. E o padre tinha um programa na ZYP 8 naquela época, rádio, né? Em cima ali da Câmara. Isso, da Câmara, tinha a Câmara de Vereadores, e aí tu vai na Ave Maria dizer essa poesia. Para quem não sabe, a Câmara de Vereadores ficava naquele prédio que fica em frente ao Palácio Rio Branco até hoje, em cima da rádio, embaixo do presídio. Embaixo do presídio, em cima da rádio, embaixo do presídio. E ali no meio da erva era um edifício social muito curioso. Muito curioso, embaixo, lá em cima da Câmara. E ali funcionava também a rádio. E diga-se de passagem também, Valmir, que os crimes daquela época, claro que havia de toda sorte, né? Mas não eram a tão violentos como hoje. Longe estava também é verdade, do que existe hoje. E frequentemente a gente, menino, passava ali, olhava os presos, se compadecia. Se compadecia, é verdade. Mas, é verdade. enfim... Mas João Batista, só complementando. Aí eu sei que eu declamei lá na rádio. E aí começaram a dar telefonemas para a rádio, pedindo para mim dizer de novo a poesia. E aí o padre disse assim, olha, tu não sei, te dei um castigo, mas parece que tu tem o dom de ser artista. Tu aprimora isso aí, né? Aí já me deu intimados, olha, nós queremos te ver nos grêmios literários, dizendo poesia, rapaz. Aí comecei. E aí começava a fazer concurso, e aí com aquele negócio ali, começava a fazer concurso, e eu ganhava todos. Aí veio meu irmão falecido, Valdir, tu conheceu? Sim. O Valdir também dizia poesia, o Valdoir também dizia, só que o Valdoir um dia esqueceu a poesia e nunca mais disse. Ficou constrangido, mas ele dizia bem também. E o Valdir dizia muito bem, viu? E aí o que acontecia? Eu tirava o primeiro lugar e o Valdir tirava o segundo. Puxa, tá? E o senhor não sobrava nada quando E no tempo a tua mãe viva? Não, a minha mãe já vive, aí a minha mãe já tinha vindo pra cidade, já estava morando aqui. A minha mãe logo depois nós viemos pra cá, uns 2 anos depois. Eu queria saber se ela degustou esse sucesso. Não, a mãe degustou, a mãe me apressou no lar paroquial quantas vezes. Ela professora. Gostava de poesia. Gostava de poesia e ela sabia, né? Aí começa. Aí os dois se Não, e ela gostava, Valmir Campeão aqui, Valmir Campeão ali em poesia. Quer dizer que então ela gostava, ela apreciava, ela dizia, meu filho, é uma coisa maravilhosa a poesia retrata o sentimento da alma, o carinho, o amor, a afetividade. É verdade mesmo. A poesia traduz, se tu olhar bem o que diz uma poesia, ela é muito assim, muito sublime, assim, muito singela, mas ela traz no fundo, ela traz no bojo dela um conteúdo. É uma síntese. É uma síntese, uma síntese daquilo. Em poucos versos, em poucos versos, e o poeta, para mim, ele tem uma inspiração muito forte, porque ele tira da alma aquele verso que tem assim eu até disse um dia pro Luiz Menezes, que foi homenageado, era meu amigo. Em outra oportunidade eu quero tecer sobre esse comentário aí da homenagem que fizeram. Nós teremos essa oportunidade? Vamos falar sobre o poeta Luiz Menezes, que eu disse é o poeta dos poetas, porque ele conseguiu fazer os versos assim, versos maravilhosos, né? E eu conseguia fazer o poeta chorar, eu curti isso aí, né? Eu fiz o Luiz Menezes chorar de emoção, o Lauro Rodrigues chorou de emoção também. Quer dizer que então a gente conseguiu, porque ele disse, tu transmite muito bem, tu coloca muito bem. Eu digo, eu sou um poeta. O poeta faz poema com a alma, com o sentimento e com o amor. A mesma coisa eu faço recitando. Claro. Eu busco aquilo que eu sinto no poema que ele inspira. Ou nem recita. Ou nem recita, porque não adianta largar uma coisa a esmo, assim, ao ar, sem ter assim um sentimento de que tu está convivendo e vivendo aquilo, sabe, João Batista? Então, por isso que eu digo, a poesia é muito importante. Eu realmente, meus filhos nenhum quis dizer poesia, o Gustavo até, que é advogado comigo, tentou, às vezes até disse a poesia. Eu até dei uma poesia para ele muito bonita, Casimiro de Abreu, meus 8 anos, ele até andou dizendo, eu juro por ele, é uma poesia bonita, mas ele achou que era muito infantil. Os filhos que têm pai muito destacado, mas talvez ele não tenha, ele gosta de poesia, mas não gosta de dizer. E aquela poesia do Casimiro de Abreu, meus 8 anos, é muito bonita, né?
conhece ela? Sim. Sabe ela? Sim, a gente era obrigado a decorar essa. Tu sabe que é uma das poesias que eu não decorei porque eu gostava mais da gaúcha. Mas É isso que eu ia te perguntar. É isso, eu sempre gostei. É o que eu ia te perguntar. É. Mas eu tenho duas perguntas aqui, Tá. nesse programa inicial aqui, Tá. Valmir. A primeira é a seguinte. Curiosidade, daquela representação que fizeste na frente da turma com o padre Paulo, irmão Paulo, Irmão né? Paulo, falecido já. Tu havias ensaiado um pouquinho na frente do espelho e coisa e tal, mas a curiosidade é, na primeira, na largada, aquela Não. que te lançou, tu já puseste assim um pouco de... Não, aí eu me entusiasmei. Ah, é? Não, aí aquele castigo que era a Não, mas eu ironia digo da na sorte. primeira já. É a primeira. Não, na primeira eu entusiasmei, mas eu sei. Aí os caras pediram, diz mais uma, mas eu só sei essa aqui que ganhei de castigo, rapaz. Aí o irmão Paulo prontamente já te deu... Não, o irmão Paulo disse assim, mas te arruma um livro, rapaz, te arruma um livro. Te dou vários castigos. Eu já passei em livraria Lutz, livraria Guilherme, procurando livro. E naquele tempo tinha alguns livros, né? Não, e aí já fui procurando o livro. Livraria Lutz, livraria Guilherme e Lutz, que eram os dois, né? Os dois, pois é, livraria Lutz. Aliás, persistem hoje, graças a Deus, com a própria descendência, né? É. Estão aí vivas as duas livrarias e fazemos votos que se perenizem cada vez mais. Né? É verdade, é verdade. A outra pergunta, Valmir, é porque é muito grato numa cidade a gente ter essa paisagem, né? Paisagem. Essa coisa que, as coisas algumas que ficam, né? É. Senão Fica tudo eternizada desaparece, na né? alma da Tudo gente, desaparece, né? né? Desaparece o tempo. Destrói aquele prédio, destrói o outro, daqui É. a pouco a imagem que tínhamos de criança se foi É. e aí estamos em terra estranha. É verdade, Né? é verdade. Por isso que às vezes o camarada, não fazer que tenha vontade de morrer, mas às vezes assim, mas o que eu estou fazendo aqui? Mas esse mundo de hoje, esse mundo globalizado que nós vivemos, assim, ó, com o modernismo da tecnologia, né, a internet, o momento, a coisa muito rápida, o homem passa muito depressa por aqui, é ou não é? Porque ele se envolve muito em tanta coisa, e a coisa é tão rápida que se ele não acompanhar, ele fica parado no tempo, é ou não é? E nós antigamente não, a coisa era mais falquejada, assim, né? Era boa. É como, era Falquejada boa, é bom. falquejada, né? É que nem o poeta aquele... Tempo esculpido. Esculpido, esculpido, é verdade. Quer dizer que aquilo me parece, João Batista, que tinha mais amor, existia mais compreensão, até mais educação, eu acho, sabe? Hoje, por exemplo, as coisas são meio atropeladas às vezes, sabe? Tinha mais respeito. O pai para o filho pedia benção meu pai, beijava na mão, né? Hoje os pais já tratam os filhos de um jeito, os filhos não respeitam os pais, já mandam aqui, mandam lá e faz isso, faz aquilo. Quer dizer que não tem aquilo ali, aquele tempo a palavra do pai era uma só, né? É sim ou não e não tinha lero. Bastava olhar. Bastava passava o olhar que já sabia que aquilo não era para fazer. Hoje não, essa gurizada pinta e borda aí, os pais nem estão dando bola e estão achando até interessante. Para aqueles que nos assistem, vale dizer aqui no meio de um... Na verdade, nós nos inserimos sem saber no meio do recreio de uma escola. Do recreio de uma E a escola. turma passou por aqui. Uma gurizada medonha. Medonha. E nós que prezamos a espontaneidade, fizemos questão de não interromper, porque isso não só faz parte da vida, como enriquece também. Claro, enriquece. Mas eu brincaria dizendo o seguinte, Valmir, bem que podia ter um irmão Paulo aqui que desse um castigo. Um castigo para um deles aqui. Quem sabe, Valmir, tenhamos por aqui um grande declamador. Um grande declamador, esses guris aí que podiam apreciar. Exatamente. O que pode nascer de um castigo bem dado, né? Que não é físico, não tortura, né? Não machuca, né? Estimula. Como dizia os versinhos que eu sempre dizia, os homens sonham com a paz, a infância brinca de guerra. Em que luta morrerás, menino da minha terra. Isso é uma quadrinha do Lauro Rodrigues. E é uma realidade, né? Porque a gurizada tá ali, fazendo guerrinha, fazendo isso, fazendo aquilo. Então ele sintetizava, o poema sintetiza aquilo que diz. E essa gurizada aí, muito espontânea, né? Muito espontânea, né? Louco para participar daquilo, até gravar aqui, se posicionar para gravar. Aparecer. Ele queria aparecer, então o irmão Paulo para dar uma lição para eles, um castigo. Daquele tempo lá do Ai, que saudades que eu tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida. Que os anos não trazem mais, né? Que sonho, que flores, né? Que amores. Eu sei que é muito bonito. Todos nós decorávamos. Decorávamos. Né? Isso era obrigatório. Era né? obrigatório. Então a pergunta que eu faria para a gente encerrar esse primeiro programa, né? A pergunta que eu te faria é, já desse uma pintada na sua, uma palha. Vale. Tu ficasse mais na poesia gaudéria em relação à poesia universal? Eu sempre gostei muito da poesia gaudéria, porque a minha primeira vestimenta foi uma bombachinha que a minha mãe mandou fazer na Dona Alzira, uma costureira que tinha lá no interior
lá do Rincão dos Pinheiros, a dona Alzira. Dona Alzira? A dona Alzira, uma velhinha, né, costureira. E a minha mãe diz, olha, vai lá, dona Alzira, leva esse brinde lá para fazer uma bombachinha para ti. E aí mandava uma bombacha que eu tinha, uma menorzinha, para fazer uma maiorzinha, assim, ela não precisava nem experimentava. Chegava lá com uma maiorzinha, tu quer sair para o meu porte aqui. E ela já fazia. Sim, até porque a bombacha folgada, ela fazia ajeitado. Um erro de então, centímetros. Me criei de bombacha, andando a cavalo, tirando leite da vaca barrosa lá. Quer dizer que então, assim, ó, já vim com aqueles costumes para a cidade de campanha. Aí cheguei aqui, tomei-lhe um castigo e veio uma poesia gaúcha falando de chimarrão que eu via meus pais tomar, eu não tomava ainda, mas nasci com os pais tomando passando a cuia do mate. Aquilo me trouxe, me arraigou assim, né? Me deu, o sentimento já estava por dentro e ele, né? Ele não estava transparente, né? Sim. Mas aí ele aflorou com aquela situação, né? Eu já tinha nos costumes da minha infância. Chego na cidade, tomo um castigo, uma poesia que falava em chimarrão. Sim. E aí a gurizada ainda me incentiva e mais uma, e eu não sabia dizer mais uma, amanhã eu digo outra, né? E assim que continuei, aí eu cheguei, eu tive decorado quase 200 poemas, quase 200. Bom, o que nós temos a dizer nesse final de primeiro programa, Valmir, obrigado, irmão Paulo. Né? É verdade, que Deus o tenha lá no céu, né? Obrigado. E possamos um dia nos encontrar com ele, dizer uma poesia para ele lá no céu. Invernada? Nessa invernada grande lá no céu, dizer uma poesia para ele. Teremos tempo, né, Valmir? Teremos se tempo. Deus quiser, se teremos Deus quiser, tempo, é verdade. E que esse tempo custe a vir, né? É a esperança que nós temos, né? Também. Que esse tempo custa a vir. Mas de passar para o outro lado, né? a fé nos anima, a amizade, claro. A espontaneidade, o carinho, as coisas. Porque eu acho que a gente tem que viver bem, fazendo aquilo que gosta. E eu encerraria dizendo que esse talento que tenho aqui ao meu lado é espontâneo. E esse casamento que se deu com a poesia gaudéria, todos vocês percebem, dá para perceber, que é natural, que é espontâneo, filho da terra, né? Por isso também, talvez os filhos, os netos tenham mais dificuldade, porque não tiveram a mesma vivência campeira, não tiraram o leite da vaca, né? Não conheceram esses secos e molhando. É verdade. Aliás, vocês são espetaculares. Espetacular. Valmir, vamos ao segundo programa então. Muito obrigado àqueles que nos assistiram.